Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Chá com Propósito de hoje. Então, o assunto de hoje é específico para as mulheres. Nada impede dos homens assistirem, mas não fiquem bravos comigo. A maior parte dos assuntos é no geral, do Chá com Propósito. Mas hoje eu preciso ter uma conversa com as mulheres. Não quer dizer que os homens não precisam de cura, de melhorarem a cada dia, mas o aspecto emocional das mulheres tem interferido para uma destruir a outra. Então, como é importante esse bate-papo? Mas peço para que inscreva-se, dê like, compartilhe o vídeo e não fique, se você é homem que está assistindo, não fique chateado, terão outros vídeos. Mas hoje a conversa é com você, mulher, de mulher para mulher. Fique aí que nós já vamos falar sobre. Chá com propósito. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Mulher curada cura, não tenho dúvida quanto a isso. Eu sei que muitas vezes parece um fardo muito grande para nós mulheres darmos conta de tudo, até mesmo porque se fala muito quando tem algumas passagens sobre mulher, na Bíblia, por exemplo. E se não interpretarmos bem, acaba ficando um fardo muito grande para as mulheres, porque tem o compromisso dos homens também, eu não tenho dúvida. Eu conheço muitos casamentos fracassados porque o homem é imaturo, ele ainda está muito ligado à sua mãe e acaba obedecendo cegamente, ou é muito infantil, não assume o compromisso com a família, como pai, como homem, de trabalhar, de sustentar a sua casa, de ser mais firme em algumas coisas, querer ser muito amiguinho do filho, enfim, sabemos que nas famílias tem muitos problemas relacionados aos homens, mas hoje eu vou conversar sobre a mulher, o quanto que é importante se curar para viver o sensacional primeiramente consigo mesma e também com os outros. Eu vou citar algumas passagens bíblicas para nós pensarmos sobre. Provérbios capítulo 12, versículo 4. Uma mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas a insolente é como a cárie dos seus ossos. Provérbios 14, versículo 1. A senhora sabedoria edifica a sua casa, a senhora loucura destrói a sua com as próprias mãos. Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 5. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, fortes na fé, na caridade e na paciência. Assim também as mulheres de mais idade mostrem no seu exterior uma compostura santa. Não sejam maldizentes, nem intemperantes, mas mestras de bons conselhos, que saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a quererem bem seus filhos, a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja desacreditada. Quando falamos da submissão, principalmente as mulheres que têm um olhar mais feminista ou são feministas declaradas, vão achar um absurdo. Mas não é nada de obediência cega. O que precisa é ser interpretado, é que cada um precisa ocupar o seu papel. Eu vejo em muitos casamentos a mulher saindo para trabalhar, sendo a guerreira, sustentando a sua família sozinha, ou tendo atitudes que os homens não têm. É como se fosse assim, um homem totalmente frouxo e a mulher a guerreira, aquela que resolve. São inversões de papéis. Não quer dizer que a mulher não deve ser empoderada, fazer as suas coisas, não. Mas eu sempre falo, se for para ser empoderada, que seja pelo Espírito Santo, que seja Deus te conduzindo e não o mundo, né? Então, muitas vezes as mulheres deixam para trás, eu também já vivenciei isso, já tive um momento de querer me destacar, de pensar muito mais no profissional do que na minha família, e não foi nem de propósito, foi algo assim que vinha já dentro de mim, sabe? Eu sou de uma família que poucos estudaram do lado da minha mãe e eu percebi que depositavam muito em mim aquele sonho que muitos não realizaram. Então eu percebi que eu peguei isso pra mim e quis ser a guerreira e não deu certo.
Então, assim, o que é importante? Cada um cumprir o seu papel. Isso ter claro para que tenha uma família alicerçada, com alicerce firme. E a fé, eu não tenho dúvida, né? Uma religião ou mesmo a espiritualidade, isso impacta muito. Já tem inclusive estudos que os jovens que estão conectados com Deus de alguma maneira, em alguns projetos e que têm propósito de vida, eles têm sucesso na vida adulta. Então, isso já é comprovado pela ciência. Então, é algo para a gente pensar. Mas falando sobre a mulher. Você, o que você tem feito de bom para você mesma e para os outros? Você pode dizer que é uma pessoa curada? A pessoa curada é aquela pessoa que está na fase que ela deve estar. Então ela é adulta de verdade. Ela não tem aquelas birrinhas, fica brigando com todo mundo, tudo perde a paciência, não. Ela lidou bem com as suas emoções e ela está no momento presente, ela não está congelada. O que eu percebo? Muitas mães estão congeladas. Elas vivem o passado. Então, eu tenho um exemplo que eu gostei muito de ouvir, que é como se fosse assim. Nós, dependendo do que a gente vive na infância, nem sempre com pais ruins, depende do que a gente entende também. A gente fica com um buraco no peito. Muitas pessoas falam sobre vazio e a pessoa segue a vida com aquele vazio. Quando ela é criança, ela quer ver, por exemplo, uma amiguinha para preencher aquele vazio. Ai, você é muito minha amiguinha, tal. Quando ela percebe que a amiga tem a vida dela, tem as coisas dela, ela não é a única amiga, ela sofre demais. E muitas vezes aí vai com esse buraco para a vida. Casa com alguém que também tem as suas questões. Não dá certo o casamento, brigam demais, um só vê o defeito do outro, enfim, por isso que tem tantos casamentos complicados, né? Inclusive tantos divórcios. Por quê? Porque não resolveram as dores emocionais. E muitas das mulheres levam isso também para os filhos. Elas querem que o filho preencha aquele vazio. Eu conheço um grande número de mulheres que estão sofrendo por conta dos seus esposos estarem conectados demais com a sua mãe. E tanto em relação ao divórcio, quanto de sofrendo mesmo, porque o homem não amadureceu. Ele tudo é a mãe chega, dá ordem, fala que o móvel não tá bom naquele lugar e ele obedece, avisa a mãe que vai para um determinado lugar e a esposa não sabe. Enfim, quando nós olhamos para a Bíblia novamente, em Gênesis 2:24, está escrito assim: o homem deixará os seus pais para se unir à sua mulher. Não, o deixará é um verbo que está no modo indicativo, ele indica certeza. Então, Deus nos mostra o quanto que tem que deixar. Deixar não é ficar de mal. É dizer assim: agradeço meus pais por tudo pela minha vida e por tudo que me ofertaram dentro do possível e eu vou seguir a minha vida. E aquele buraco que tem lá, dependendo do que vivenciou, vai ser curado pela própria pessoa, aceitando os pais do jeito que eles conseguiram ser. Então, isso é muito importante. Por isso que nós, terapeutas, falamos constantemente que tem casos em que filhos precisam divorciar de suas mães, entre aspas. Esse divórcio é dizer exatamente isso. O honrar não é obedecer cegamente. Pode até ver, tem um vídeo no meu canal falando sobre isso. Honrar é seguir a sua vida. Seus pais te deram a vida, você segue a sua vida. E tem muitas mães que têm manipulado seus filhos porque elas querem ser a companheira de vida dos seus filhos e elas não entendem que a vida não é assim. Assim como ela se casou, embora não deu certo o casamento muitas vezes, ela também teria que ter vivido a vida dela, né? Se ela não viveu, eu sei que é triste, mas aí a consequência é de cada um, é a escolha de cada um. Mas a gente tem que permitir que os nossos filhos sigam a sua vida, a sua trajetória. Então não dá para viver essa simbiose eterna. E por que se vive desse jeito? Por conta de dor emocional. E o que acontece? Muitas mulheres destroem as outras. Eu conheço grande número de histórias de mulher destruir a própria filha. A mãe colocar a filha sempre para baixo, falar coisas horríveis para a filha, humilhar, que até tem muitas que são narcisistas, inclusive. No ambiente de trabalho, mulher curada não destrói a outra. Eu tive várias experiências de mulheres me destruírem, sabe? De eu olhar para aquilo e falar, gente, o que é isso?
Eu não tô fazendo nada daquilo que ela tá falando. Eu tenho que provar que estava falando a verdade. Hoje, claro que como terapeuta, eu sei que a dor emocional, que é ferida, porque uma pessoa para ferir, ela tá muito destruída, ou ela é muito invejosa, é destruição também. Só que é difícil lidar com isso. É difícil trabalhar com mulheres que não são curadas. Então, nós precisamos nos curar para dar algo bom para os nossos filhos. Precisamos nos curar para estarmos melhores na sociedade e ver que o que é da outra, da outra, torça por outra mulher, não destrua. Teve um dia que eu vi um vídeo de uma pastora falando o quanto que uma prejudicava a outra. Eu falava assim, gente, nós temos que nos unir. E eu penso, independente de religião, sabe? Se você vê uma mulher que se destaca, que bênção! Eu vou me inspirar nela. Não vou ser igual, porque isso é inveja, não vou querer copiar, não vou destruir, não vou, mas olha que linda! Que Deus abençoe esse dom, mas eu tenho outros dons, né? Então, vê as bênçãos na outra mulher. Então, como é importante, eu tive uma vivência há pouco tempo, alguns meses, eu estava em um determinado grupo, eu sou terapeuta, e eu passei uma mensagem um dia nesse grupo, porque eu vi que várias pessoas estavam fazendo isso. Passaram uns dias, eu fui removida desse grupo. Eu falei, ué, o que aconteceu, né? O que eu fiz? Mandei mensagem para a única administradora, não me respondeu até hoje. Daí eu investigando, que eu até brinco que o jornalismo tá ali em mim, né? O que aconteceu com essa pessoa? Quando eu descubro essa moça, ela é psicanalista. Eu sou terapeuta TRG, terapia de reprocessamento generativo. Eu não sou terapia de fala, do cliente chegar e ficar falando aleatório. Eu já fiz terapia de fala como cliente, tá ok, me ajudou dentro do meu possível, mas eu não vejo eficácia. Então eu não segui, mas não quer dizer que eu odeio todo mundo que é. Sabe, eu vejo quantos psicólogos me ajudaram, psicanalistas, me deram dicas que eu achei maravilhosas, eu não posso desmerecer ninguém. Só que daí quando eu olhei, eu perguntei para uma pessoa próxima, inclusive tem uma psicóloga que estava nesse mesmo grupo, que nós temos contato, eu falei assim, será que foi porque eu sou terapeuta TRG? Será que ela me excluiu do grupo por conta de ser metodologia diferente da dela? Não sei. O que eu senti? Eu sei que eu não posso julgar, mas eu senti porque essa mulher, essa psicanalista, ela atende muitas mulheres. O público-alvo, né, o que ela se dedica é a mulheres. Eu fico pensando, como curar outra mulher estando tão ferida? Ao ponto de excluir uma outra terapeuta do grupo, era um grupo de mães, excluir porque a incomoda por conta da metodologia ser diferente, porque eu não a conheço, para dizer que ela tem alguma coisa contra mim. Enfim, é algo para pensar. E eu sinto por essas mulheres estarem com uma pessoa assim, porque é visível que não foi curada. Daí a minha vontade era, venha fazer uma sessão comigo, mas é claro que eu não posso fazer isso, eu não posso interferir, até mesmo porque ela nem me respondeu. Mas é algo para a gente pensar. E eu vejo na minha linhagem de família quantas mulheres destruíram as outras, né? A minha avó foi deserdada por ser mulher. E eu percebi que tinha várias mulheres dessa família que tinham a necessidade de serem melhores do que os homens, de pisarem nos homens, nos esposos. É algo para pensar. Então, se existe algo assim, temos que quebrar esse ciclo de maldade, dessa inversão de valores. Então, é algo para a gente pensar sim e melhorar. E vamos nos curar para ajudar outras pessoas, né? Para que outras pessoas se curem por meio do nosso testemunho, né? Pela nossa alegria. Enfim, vamos pensar sobre tomando o nosso chá. Beijos, até o próximo vídeo.